Tem uma pessoa que de fato colocou aqui pra gente: quero a fórmula para emagrecer muito em poucos dias. Como eu consigo fazer isso? Como que na prática isso é possível? Sem esforço. Sem esforço. Sem esforço. Olá, sejam bem-vindos. Esse é um quadro de entrevistas onde iremos abordar temas significativos no dia a dia. Meu nome é Priscila, eu sou psicóloga. O convidado de hoje é o Michel, ele é educador físico e nós iremos falar sobre a fórmula do emagrecimento. Ele vai dar a contribuição na área da educação física e eu complementando com a área da psicologia. O Michel, ele trabalha há mais de 10 anos na área da educação física, é personal trainer e tem a formação em... Eu sou formado em educação física, me formei em Cruzeiro, na EasyFit. Fiz treinamento esportivo, então cheguei a trabalhar com alguns atletas, como jogadores de basquete. Recentemente fiz um trabalho com a ginástica rítmica, em São José dos Campos. Trabalhei com atletas de corrida. Depois eu fui fazer fisiologia do exercício pela Unifesp, São Paulo, uma pós-graduação muito boa, que acho que fez abrir a cabeça assim, para sair um pouquinho do treinamento e abrir os olhos para a parte da saúde, trabalhar com idoso, com casos especiais, cardiopata e obesos, por exemplo. Ai, que bacana! Nessa sua jornada, né, na profissão da área da educação física, já deve ter acontecido, né? Mas gostaria de confirmar com você se de fato ocorre de demandas de pessoas querendo buscar um milagre, querendo que você consiga fazer com que elas percam pesos, imediato, da noite para o dia, querendo estabelecer prazos curtos para perda de peso. Isso de fato acontece ou não acontece? Como que você lida com isso quando as pessoas chegam com essa demanda para você? Como que é um pouco do seu dia a dia nessa questão? Então, Pri, sim, na verdade, muitas pessoas procuram emagrecimento, umas que realmente elas precisam por questões de saúde, outras nem tanto, buscam por questões estéticas ou até algum tipo de exagero, é bem comum também. Porém, muitas que procuram personal, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Então, ela vem e fala assim, tô aqui, faço emagrecer. E na realidade não funciona assim. Né? O emagrecimento, engordar, ele é multifatorial. Né? Não é uma coisa que engorda. Você engorda, você faz um acúmulo de gordura por diversos fatores. Né? Então não depende de uma coisa, uma pessoa para você emagrecer, depende de né, como eu falei, de fatores. É importante, na verdade, o que vai demandar o que vai influenciar é o comportamento, né? Que é um ponto que a gente vai ter que debater bastante para falar de emagrecimento. Não tem como você falar em emagrecimento sem falar em comportamento. Mas como que você aborda então essas pessoas quando chega a você? Já teve algum caso que chegou e aí como que você vai direcionando essa pessoa? Você consegue ter esse diálogo? Tá mostrando? Porque às vezes realmente as pessoas chegam no educador físico já querendo aquele treino que é uma fórmula mágica que vai emagrecer ou então que vai ter aquele resultado. E como que você faz isso no seu dia a dia? Assim? Como que você vai mostrando para as pessoas que essa sua visão que você tem em relação ao emagrecimento? Tá. É muito importante que quando um aluno chega para mim, uma pessoa precisando de uma ajuda, primeiro é uma conversa. A pessoa precisa entender. Você precisa encontrar, diagnosticar o que está acontecendo. Por que ela está com sobrepeso ou obesa. E então isso leva um tempo. Tá? Você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer o comportamento dela, os hábitos dela. Então não dá, chegou agora, vamos puxar aqui, vamos empurrar ali, põe na esteira e faz. Não é assim. Infelizmente, muitas pessoas fazem assim, mas não é. Na realidade, Pri, a pessoa ela tem que encontrar na academia o local para ela ter a maior qualidade de informação.
mas ela vai conseguir os melhores resultados no dia a dia lá fora. Isso é muito importante. E é meio estranho eu estar falando dentro de uma academia, um profissional de educação física, e falar assim, então, mas você vai emagrecer, vai depender de lá fora, do que você faz lá fora e não o que você faz aqui dentro. Entendeu? Infelizmente, assim. Eu posso te dar um exemplo bem real. Então, assim, eu vim para academia, fiz um treino HIIT, né? Que hoje muita gente conhece, porque ouve se falar, é popular, né? Mas HIIT. Vai na esteira, vai lá, corre, tem, mesmo que a pessoa saiba a velocidade ideal, a pausa ideal, tudo bem. Só que se ela não tiver um comportamento fora adequado, aquele treino não vai adiantar muita coisa. É muito comum a pessoa chegar e, como eu falei, ela quer emagrecer, quer um resultado rápido, mas esse rápido ele não é saudável. Nem fisicamente, talvez nem psicologicamente. Emocionalmente falando. Então, a conversa, entender a pessoa é fundamental. Você tem que entender a dificuldade que a pessoa tem, o porquê que ela não consegue, qual é o problema. Sabe? Hoje em dia, simplesmente coloca assim, não come, corta isso, corta aquilo, para de comer isso. Não existe isso. E quando você falou de alimento, aí eu já me lembrei de restrição, e algumas pessoas colocaram pra gente questões sobre dietas, né, que já tentaram fazer diversas dietas e não conseguem emagrecer, ou casos de que assim, a pessoa conseguiu emagrecer, porém, depois de um tempo, ela voltou à estaca, ou regrediu, né, ou parou de ter resultado. Olha, eu vou falar uma coisinha um pouco pesada. A palavra dieta, ela não é legal. A dieta, eu acho que é muito mais comum em termo médico. Não, você está com uma dieta restrita, você vai fazer um procedimento, você tem que fazer isso, você tem que fazer um teste de alguma coisa, um exame de alguma coisa. Ok. O que as pessoas têm que entender é que ela não tem que fazer dieta. Ela tem que fazer uma reeducação alimentar. As pessoas que você faz, nossa, mas fulano de tal teve um bom resultado. Pergunte a ela. Ela fez dieta ou ela aprendeu a comer? A maioria dessas pessoas, elas aprendem a comer. Eu conheço pessoas que têm próximo de 60 anos, que aí já não é tão mais fácil você conseguir um emagrecimento, mas sim, você pode emagrecer. Não existe isso, mas o metabolismo ele cai um pouco, mesmo é comum. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Porém, ela falou, olha, eu conversando com a nutricionista, ela falou, olha, eu não faço questão do meu vinho. E você falou, tá bom, então a gente vai pôr uma garrafa de vinho por semana. Pra você tá bom? Não, tá bom. Uma garrafa de vinho eu tomava mais, mas olha, eu consigo. E ela tá tendo resultado. Talvez ela não tivesse o resultado, mas ela passou Natal, Réveillon, tomando vinho, conseguindo perder peso com qualidade, ganhando massa muscular, perdendo gordura, que é o verdadeiro emagrecimento. Isso é um ponto muito importante. Eu falo antes de comer, eu sempre falei que comer não engorda, o que engorda é seu comportamento. Sabe? É o comportamento que você tem que engorda. Exato. Tem alimentos que são tão pobres de calorias que você gasta mais caloria para digerir ele do que ele pode dar de energia. Então, assim, o comer não é um problema. Sabe, a gente tem que falar do nosso comportamento perante o alimento. Isso é o que vai fazer a diferença por percentual de gordura que eu tenho. E é o que também estavam colocando pra gente em relação, e quando acontece da pessoa iniciar, né, começa, tá tudo bem, começa uma reeducação alimentar, começa na academia, começou, né, então tá tendo um comportamento ok. Só que aí, no meio do caminho ali, já começa a desanimar, começa a desistir. Isso é uma queixa comum também, que as pessoas têm um início, começam, né, uma animação, uma motivação, e aí acabam depois perdendo essa motivação, talvez, né? E aí desistem, sabe? Começam e desistem. Aí a questão é, por que eu faço isso? Colocaram pra gente responder.
Essa questão comportamental, por que isso é um pouco complicado de dizer, mas eu consigo falar sobre ferramentas, maneiras que você pode amenizar isso. Por exemplo, se você chegar na academia, subir na balança, você passou certinho a semana toda, fui na academia, não comi, não escorreguei, não comi meu lanche, não comi tudo certinho. Subi na balança, não emagreci. Não emagreci nada. E agora? Tô igualzinho. Ai, por que eu vou? Também eu vou, lanche, pega o iFood que eu vou ligar para pedir uma comida. Porque colocaram na cabeça da pessoa que aquele peso, aquele número que a balança mostra, significa se ela teve resultado ou não. Isso não existe. Se a pessoa engordou, emagreceu, não é aquele peso na balança. Porque quando a gente sobe na balança, a gente está pesando líquido, está pesando o que a gente comeu, o que a gente não se livrou ainda, tudo. Não é só gordura. E se eu beber 2 copos de água, são 400 ml, são 400 gramas. Então você não pode se apegar naquele número. E isso motiva muito. Sabe? Chegar e falar assim, nossa, você não emagreceu. Isso é muito ruim. Então, toma muito cuidado. Você tem que fazer esse dia, como eu falei, aos pouquinhos, em pequenas vitórias, nossa, olha, eu não emagreci, mas eu mudei meu comportamento. Essa semana eu já não comi. Um outro ponto que é muito interessante falar é assim, fui certinho. Não fui na quinta-feira, já não vou na sexta. Aí eu já comi uma coisa, já vou comer errado também, agora começa segunda-feira. Não, errou, tudo bem, a gente pode errar. Se eu comer alguma coisa errada aqui, se eu não treinei de hoje, porque eu estava cansado, tudo bem, mas amanhã eu vou. Sabe? Então você tem que pensar na semana, o que eu fiz na semana. A semana tem que ser produtiva. Não, se aquele dia não for bom, eu vou estragar com... no almoço eu comi isso, mas no café da tarde, na janta, eu vou fazer diferente. Nossa, ontem eu saí, hoje eu vou fazer uma caminhada. Então assim, esse ponto de frustração é um ponto muito ruim, que atrapalha. Esse ponto de você ser enganado por um número. Também. E eu preciso falar, mas a bioimpedância deu ali, ó. Não, também é uma estimativa. Não tem nada preciso para percentual de gordura. A gente tira estimativas. Então, não se apega a estimativas. Veja o seu comportamento. Agora, eu estou fazendo tudo certo. Procura um profissional. Veja, realmente estou fazendo tudo certo? Estou apto a dizer se eu estou fazendo tudo certo? O que você precisa fazer é ter esse conhecimento, que aqui você encontra, numa academia de qualidade você encontra, e você ajustar para a sua necessidade, para a sua realidade, que é um ponto muito importante. A gente tem um hábito de achar que o que serve para você serve para mim, serve para ele, e não é assim. Nós somos individuais. Cada pessoa é de um jeito. Esse é o primeiro princípio do treinamento esportivo, a individualidade biológica. Então, cada pessoa, ela precisa de uma coisa, ela precisa de um tempo diferente, de um estímulo diferente, de um hábito diferente. Não em gêmeos idênticos têm respostas iguais às mesmas coisas. Exato. E nisso entra a questão do autoconhecimento também, né? Para que a gente não se compare com o outro, com o que funciona para o outro, para entender o que funciona pra gente, né? O que funciona pra mim, o que funciona pra você. E sem o autoconhecimento é muito difícil, porque às vezes a gente quer pegar a dieta do amigo, a gente quer pegar o treino do colega e o que funciona pra ele pode não funcionar para mim, para você. Então, o autoconhecimento nessa parte é interessante. Até porque com o autoconhecimento, você pode também colocar metas que não te façam frustrar, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a colocar metas irreais, que não vão conseguir realizar em curto prazo, e elas precisam ser organizadas para
curto prazo, para médio prazo, para longo prazo. E sem o autoconhecimento você exige demais. Às vezes, muitas vezes, né? Você pode exigir colocar uma meta muito grande em curto prazo, não conseguir realizar e cai na onde? Na frustração. E aí, às vezes, até acaba desistindo. Pode ser uma das causas também, de você começar com aquele gás, mas aí você coloca uma meta muito além daquilo que você vai conseguir, que seja possível, né? De realizar. E aí você acaba o quê? Não conseguir, acaba frustrando e acaba desistindo. Uma das questões, né? Que é essa questão da meta. Então é interessante ter o autoconhecimento, entender que sim, às vezes você vai se sentir frustrado, que você não vai conseguir, mas tá tudo bem, é interessante acolher isso, nomear essas emoções e começar a gerir isso, né? Mudar o pensamento em relação à prática de atividade física, por exemplo, que é uma das coisas que às vezes eu percebo que as pessoas tendem a fazer da seguinte forma. Eu comi demais, né? É uma fala. Comi demais, hoje eu tenho que treinar mais, porque eu comi demais. Não, hoje eu comi aquela besteira, eu não podia, então, nossa, hoje eu vou me acabar na academia. Ou seja, é um pensamento que também gera um comportamento que pode ser inadequado, visto que daí a atividade física ela já não tá mais naquela questão do bem-estar e prazer, né? Tipo, eu tô indo pra me punir, porque eu comi algo que eu não devia, ou eu passei e comi a mais, e aí eu tenho que treinar. Acaba sendo uma punição. E aí é muito difícil persistir esse tipo de comportamento por muito tempo. Pode ser também, que eu estou levantando algumas hipóteses, é claro que é muito particular, cada pessoa vai ter o seu motivo de desistência, né, desse projeto de academia, de alimentação saudável, ou de repente as dietas, eu acredito que essas sim sejam mais difíceis de persistir do que uma alimentação mais regrada, mas também com planejamento, né? E talvez sejam esse o caminho, né? Aqui é só pra gente chacoalhar, assim, tentar pensar quais seriam essas hipóteses, né? Falamos já da dificuldade em dietas, das pessoas que iniciam e depois terminam. Mas aqui tem uma pergunta bem específica, em relação a excesso de cardio, em questão se é interessante fazer pré, se é fazer pós, se ajuda ou atrapalharia no rendimento do treino e qual seria melhor, né, para um treino de emagrecimento, se esse cardio, como que funciona? Legal, Pri. Aí é uma área que eu gosto bastante, que é a área de treinamento, tá? A pergunta é se eu faço cardio antes ou faço depois, ou o que é mais importante para emagrecer. Exato, Então, se tá. Pré, se pós. E se, por exemplo, no caso, o excesso de cardio prejudicaria, atrapalha ou... Tá, é uma pergunta muito interessante, eu preciso abrir um pouquinho. Eu falo que na educação física, a ordem dos fatores altera o produto. Então, se eu fizer um exercício antes, um depois, ele tem influência, tá? Agora, depende para quem, para quê, por quê. Se eu tenho uma pessoa que ela é obesa, eu vou fazer o exercício de força antes do aeróbio, vai influenciar muito pouco. Se uma pessoa, eu preciso melhorar a parte, treinar meu cardio, eu quero correr uma quilometragem, então faz primeiro. O que é mais importante, você faz primeiro. Porque, por exemplo, assim, eu estou treinando pesado, eu quero melhorar minha resistência anaeróbia, ou potência anaeróbia. Eu vou ter que dar tiros. E isso causa lesão de fibra, causa dano muscular. E aí eu vou fazer treino de perna depois, eu vou cair, vai diminuir meu volume total de treino na semana, porque eu não vou conseguir pegar o mesmo treino, a mesma carga, eu não vou conseguir gerar a mesma força, porque já está lesionado. Então vai influenciar. Agora, se não, a minha meta é emagrecer, os dois são muito importantes. Eu fazer o cardio, sim, contínuo, porque eu não consigo fazer ainda o intensivo. Posso fazer, mas tem que ser muito bem controlado. Tá? Mas como é? Cada pessoa é um indivíduo.
Eu tenho que ver. Eu posso medir por percepção de esforço, eu posso fazer, se eu tiver um teste de esforço da pessoa, eu posso fazer pela frequência cardíaca, que não tem problema. A pergunta foi se podia atrapalhar, não. E o que eu faço melhor para emagrecer? Revisa o comportamento. Você quer ter bons resultados da academia? Revise o comportamento, porque ele vai ser muito mais importante do que só o treino. O treino eu vou ganhar força para me ajudar a ter a manutenção da massa muscular, que é importantíssimo. Não adianta só eu diminuir a balança, como a gente conversou, se eu não tiver manutenção de força, de amplitude, de mobilidade. A força mesmo é muito importante, né? E vai me ajudar. Se eu aumentar a massa muscular, a minha queima calórica basal melhora. Você entende? Então, assim, uma pessoa que tem mais massa muscular, ela queima mais calorias sem fazer nada do que uma pessoa com menos massa muscular. Então, assim, eu no treino de força, eu aumentei minha massa muscular, vai me ajudar no emagrecimento, sim. Aí eu posso fazer o aeróbico na sessão, isso vai do profissional que acompanha tudo, qual a melhor estratégia para aquela pessoa. Claro. Voltamos naquele cada caso é um caso, né? E aproveitando essa questão mesmo de fórmula aí, mágica, e de questão de perder o peso em pouco tempo. Tem uma pessoa que de fato colocou aqui pra gente: quero a fórmula para emagrecer muito em poucos dias. Como eu consigo fazer isso? Como na prática isso é possível? Sem esforço. Sem esforço. Sem esforço. Não, porque, assim, não aquele no pain no gain, então não. Eu posso emagrecer sem fazer nenhum. Posso. Me conta mais sobre simples. Isso. O que é o esforço? Por que as coisas têm que ser dolorosas? Por que é ruim você ir na academia? Não é. Não tem que ser. Dizem isso. Mas não é. Mas eu não gosto de academia. É normal. Talvez você não conheça a academia. A pessoa fala isso sem conhecer a academia. Mas você, para emagrecer, você precisa ter, como eu falei, bons hábitos. Talvez, vamos assistir uma série hoje. Vamos dar uma volta na Peixoto? Vamos fazer uma caminhada? Pô, você está falando para caminhar, isso não queima. Mais do que você está sentado. Ele vai ter muito mais resultado se você ficar sentado. E ele falou para mim que caminhar na Peixoto é ruim. Você está com sua esposa, com seu namorado, ou olhando. Cara, é bom. É gostoso. Vou dar uma volta de bicicleta. Cara, isso não é ruim, isso não é esforço. E é isso que vai fazer diferença. O que eu falei, as pessoas, elas querem ser emagrecidas. Elas não querem participar desse processo. Porque é uma mudança na vida. É uma mudança de hábito, como eu falei assim pra você no começo. É que nem montar o quebra-cabeça. Eu vou ver a cada peça ali encaixar um desafio, eu vou fazer isso de uma forma mais leve, sabe? Tem dia que sim, putz, eu tenho que ir, tenho que fazer, seguir. Mas não precisa ser assim, sabe? Eu não tô falando que seja uma coisa simples, que muda de um dia pro outro, vira a chavinha. Não, mas não tem que ser esse sofrimento, não tem que ser, e não é assim. Se permita conhecer uma aula de dança. Eu não sei se essa pessoa é homem ou mulher, se gosta de dançar ou não gosta, se que gosto que tem, não sei. Se conheça, procure saber o que gosta. É sempre importante a pessoa dizer: o que eu gosto de fazer? Nossa, eu gosto de... Eu sempre quis fazer boxe. Puxa. É uma atividade. É uma atividade que pode gerar uma química calórica legal. De vez você está sentado no computador, num jogo, numa coisa, eu estou fazendo uma aula de boxe. Mas é bom para queimar? As pessoas têm mania de perguntar assim: o que é melhor? O funcional ou a musculação? Gente, a questão não é o que é melhor. Depende para quê. O que é melhor, uma chave de fenda ou um martelo? Depende. Para que eu vou usar? Para parafusar, a chave de fenda é melhor. Mas se eu quero... Por que eu não posso fazer os dois? Eu posso, Então eu posso procurar alguma coisa, eu não preciso fazer, eu quero fazer isso. Procure outros valores, outras coisas que, por exemplo, eu vou fazer o boxe, mas eu vou conhecer pessoas. Eu vou aprender uma autodefesa, eu vou aprender alguma coisa. Isso vai ajudar você. Você vai ver como que ele não vai ser tão
tão sacrifício, tão maçante, esforço. Esforço, assim. Exato, e aí cai, parece repetitivo, mas não tem como fugir disso. Cai novamente no autoconhecimento, de você se permitir se conhecer, qual atividade você se encaixa, qual te dá maior prazer. E, novamente, também vou salientar repetidamente, porque parece maçante, mas é interessante a gente estar falando realmente que não associar a atividade física com a punição, porque muitas vezes pode acontecer e aí sim gera um esforço maior do que se deveria, né? Eu comi demais, eu tenho que treinar. Nossa, eu tô passando, né? Nossa, eu tô passando, sei lá, do meu peso, eu preciso ir para academia. E aí surge, né, o pensamento de punição e atividade física, e não precisa ser assim. Vou aproveitar também, já tô pegando o gancho que a gente entrou um pouco nesse caminho, e aqui tem uma pergunta. Eu vou me atrever a começar respondendo ela, que é a questão da mente. Se a mente atrapalha no emagrecimento. Acredito que, gente, a mente, ela é sensacional, você pode estar direcionando ela a seu favor, como também não. Na verdade, o que acontece com a nossa mente, ela é bem programada, né? E aí, ela tem nossas programações mentais e a gente precisa ir refazendo, ir revendo isso, tomando propriedade disso. Se esses programas mentais que nós temos, se eles são benéficos, se eles estão nos ajudando, se a gente está evoluindo ou se a gente está preso a programações mentais de que já não fazem mais parte. Porque muitas delas vêm da infância, vêm de coisas que a gente ouviu, vêm de experiências que fazem parte do passado, mas a gente ainda repete essa programação. É como se você colocasse um DVD antigo para ver e você não sai daquele filme mais. Faz sentido a gente ficar vendo um DVD antigo de muito tempo? Não faz mais. Então, assim, essa programação mental, ela precisa ser mudada e precisa ser avaliada. Então, a mente, sim, ela pode te atrapalhar, como ela pode te beneficiar também, né? E aí, já falei um pouquinho sobre essa questão dos pensamentos, mas sim, seus pensamentos, eles são extremamente importantes, porque eles antecedem as emoções que antecedem seus comportamentos. Então, você quer ter um comportamento diferente, comece pelo seu pensamento, que está ligado à sua mente, não tem como. Olha, Pri, tem até um estudo. Eu lembro que eu me fui apresentar esse estudo num curso que a gente trouxe do Gilmar Pinto Guedes. É um professor sensacional, e ele apresentou esse estudo pra gente. Pegaram alguns indivíduos que fazendo, por exemplo, rosca direta, e um grupo de pessoas que estavam pensando, sem a carga, só estou pensando que estou levantando a barra. Ela não estava levantando a barra. Comparado com a pessoa que fez o exercício com peso, elas ganharam mais, tiveram mais hipertrofia. Mas mesmo a pessoa que só estava pensando no exercício, conseguiram hipertrofiar. Ela não fez, é só a mente dela. Então já não preciso nem ir para academia, só vou pensar que estou indo para resolver. Infelizmente não é assim. Né? Mas esse é um estudo, eu posso depois até anexar alguma coisa aqui, né? Não sei aonde. Um link. Deixa eu escutar, resolver isso. Mas olha como é louco. A pessoa só pensava que estava fazendo exercício, se eu não me engano foi mesmo de rosca direta, e ela conseguiu hipertrofia. Sabe? Então, é o poder da mente. Olha o poder, o quanto a sua mente pode influenciar. Exatamente. E para encerrar, tem uma outra questão que colocaram pra gente. Com a idade, fica difícil a perda de peso? Sim, a idade é um dos fatores que vai influenciar. A partir de uma idade, 30, 35 anos, a gente começa a ter uma curva, começa a descer. Então, é mais comum você perder massa muscular. Como eu falei um pouco antes, quanto menos massa muscular é um fator que influencia na sua queima de caloria basal, né? Taxa de caloria basal. Mas, como eu falei, essa questão de perda de peso, ela é multifatorial. Então, você pode ter uma dificuldade porque você está com menos massa muscular,
Mas você pode trabalhar essa questão da massa muscular, você pode trabalhar na questão do dia a dia, mudando atividades, variando o comportamento, mais uma vez, e isso pode tranquilamente, você encontra pessoas 50, 60, 70, 80, 90 anos que conseguem manter uma forma física excelente. Então, sim, a resposta é sim, com a idade você pode, você vai ter mais dificuldade, mas não é nada que os fatores que você não vai conseguir, você não vai ser... não, agora lascou, estou mais velho, vou engordar. Pronto. Não, assim, sabe? Michel, gostaria de agradecê-lo por esse bate-papo, pela sua contribuição com a sua vivência, com o seu conhecimento, em estar auxiliando, né, nas dúvidas das pessoas e também tá trazendo uns recortes a mais, né, para incrementar e deixar esse bate-papo mais valioso. Eu espero que uma próxima vez, quem sabe, Sim. E agradeço bastante o nosso bate-papo aqui, a sua contribuição de hoje. Eu que tenho que agradecer, sabe, essa oportunidade, agradecer ao Thales por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco mais sério, sem propaganda, sem venda, e trazer, né, o que realmente pode mudar a vida de uma pessoa e fazer diferença. É importante, só para deixar em caixa alta, reflita no seu comportamento, reflita no seu dia a dia, procure um profissional, um bom nutricionista, um bom educador físico, um bom profissional de educação física, procure um bom ambiente para treinar e que tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida da pessoa. Sim, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. A ideia é trazer aqui assuntos e informações que possam te ajudar no seu dia a dia e assuntos que não sejam tão prontos como você espera, como seria a resposta da fórmula do emagrecimento. Foi uma desconstrução de alguns conceitos aqui, mas espero que tenha sido produtivo. Nos vemos em breve. Gente, usa um dos três. Rapaz, quantas horas nós falamos aqui, gente? Olha, vida de famoso não é fácil, não. Vocês acham que é fácil? Né? Nossa Senhora. Amor, vamos comer lanche agora.